O Brasil de Cor conversa agora com o jornalista Rogério Galindo. Ele é criador e redator do blog Caixa Zero, que fala sobre política e também sobre direitos humanos. Obrigado pela sua participação, Rogério, aqui no Brasil de Cor. Eu gostaria de começar conversando com você sobre uma situação nacional, essa situação que nós temos vivido agora. O ano que vem é um ano de eleições, tem muita gente dizendo que não vai votar, que está descrente com os políticos. A política brasileira tem jeito? Primeiro, eu que agradeço o convite para estar aqui falando com você, e começar com um tema desse é sempre difícil, né? Mas a política sempre tem que ter um jeito, né? A gente não vive sem política, e não por algum vício meu de que cubro isso, né? Mas assim, a gente vive em sociedade, as pessoas precisam conviver umas com as outras, e a gente precisa de algum tipo de governo, precisa de alguém ocupando aqueles cargos, feliz ou infelizmente, não tem como a gente evitar isso. Então, o que resta a gente fazer é tentar encontrar maneiras, encontrar pessoas para que as coisas fluam de uma maneira decente, que não é o que tem acontecido, né? Nos últimos anos o Brasil passou por uma turbulência muito grande, é normal que as pessoas estejam descrentes, e acho que é até positivo que elas estejam descrentes, porque se tivessem visto tudo o que aconteceu e achassem que está tudo normal, acho que o problema seria maior ainda, né? Agora, o risco que a gente tem, eu acho que é de partir para um radicalismo, que é sempre um perigo grande, né, em política. Assim, a gente vê candidatos aí que são pequenos ditadores em potencial aparecendo e ganhando impulso, ganhando apoio da população. Isso é uma coisa que me preocupa muito. O que eu acho que a gente tem é que fazer com que as coisas se renovem, mas se renovem de uma maneira sensata, moderada, pensada, e não agir com o fígado. Não é fácil, mas quero crer que é possível, senão o nosso país pode estar com problemas sérios. Muitos dizem que o próximo presidente do Brasil pode ser um outsider, ou seja, uma pessoa que não tenha nada a ver com política. Já tivemos aí alguns nomes lançados, o próprio apresentador Luciano Huck e outros nomes que ainda nem sequer apareceram. Você acredita que isso realmente pode acontecer? Sempre nesses períodos em que há uma quebra institucional grande, é mais fácil aparecer alguém de fora, né? A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, aconteceu mais ou menos isso, né? Na França também, né? Nos Estados Unidos com o Trump, né? Na França com o Macron, no momento em que o país passa por uma transição muito forte, por um problema grave, por uma descrença nos políticos, a população pode optar por alguém de fora desse meio, como aconteceu um pouco com o Collor no Brasil lá em 89, com o Silvio Santos, que tentou e podia ter chegado lá se não fosse um problema legal, né? Como agora aparece o Luciano Huck, podem aparecer outros aí, por exemplo, o Henrique Meirelles, que não é um político, né? Alguém da área econômica. Pode acontecer, e também não necessariamente é ruim. O Macron, por exemplo, foi uma boa notícia para a França, porque se não fosse ele, podia muito bem ter sido eleita a Le Pen, que é uma figura um pouco repulsiva, né? E pode ser que no Brasil também venha alguém de fora e que seja uma boa notícia. Não necessariamente alguém de fora da política é um problema. Depende de quem venha e de que em condições venha, né? Mas eu acho que existe uma probabilidade grande. Apesar de que no último mês eu passei a acreditar na hipótese de que realmente vão ser os grandes partidos que vão ser os fatores decisivos, mesmo o PSDB, o PT, o PMDB, parece que está caminhando um pouco mais para esse lado. A gente vê uma movimentação mais para o lançamento da candidatura do Alckmin, por exemplo, parece que está ganhando muita força. Ele é um sujeito que governa São Paulo há quase 20 anos, ou seja, parece que esses partidos grandes estão começando a renascer. Vamos ver o que acontece, né? Quer dizer, política com políticos. E que também não é uma coisa ruim. A população pode acreditar nesse momento que político é tudo igual, político é tudo safado. Não necessariamente, né? Tem pessoas na política, quem cobre isso dia a dia, como eu faço há 17 anos, assim, sabe que tem gente lá dentro que realmente é decente, que está lá porque acredita que existem projetos importantes, que existem caminhos a ser tomados, e pode ser que exista um candidato a presidente decente. Não existe nada que impeça isso. Agora, tudo está por ver ainda. É estranho, porque normalmente é um ano de eleição, a gente já tem uma imagem mais clara de como é que vão ser as coisas. No Brasil, na verdade, nos últimos 20 anos, a gente sabia já com muita antecedência que o PT e o PSDB iam polarizar a eleição, talvez com um terceiro candidato, como aconteceu com o Ciro Gomes, como aconteceu com a Marina. E esse ano não, tá tudo muito pulverizado, né? Bolsonaro aqui, Luciano Huck lá, Henrique Meirelles, todos esses nomes meio que não pareciam que era possível que aparecesse, e que estão aí, que estão disputando a atenção, estão disputando, podem disputar a presidência, né? Então tá tudo muito ainda
turvo. Eu acho que é lá por março, mais ou menos, é que as coisas vão ficar mais claras. Você falou agora há pouco que a gente corre um risco de radicalização, de ter uma pessoa de extrema direita, até um ditador. Mas, na realidade, o Brasil hoje, com mais de 200 milhões de habitantes, em pleno século XXI, você acha que um ditador teria espaço num país como o nosso? A gente sempre espera que não, né? Assim, mas as coisas nunca podem ser dadas como garantidas, né? Não é o fato de a gente estar no século XXI, não é o fato de a gente ter uma população grande, não é o fato de a gente estar fora da Guerra Fria, né? Que foi um fator importante na nossa última ditadura, que vão garantir por si só que as coisas vão bem. Aquela velha história, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. A gente tem que estar o tempo todo pensando para que as coisas não aconteçam. Não basta você simplesmente ter fé de que elas não vão querer. Você tem que agir, tem que estar ativo para que elas não aconteçam, né? Você tem que estar vigilante, você tem que estar o tempo todo monitorando o que as pessoas fazem em Brasília. É para isso que existe jornalismo político, em boa parte, né? Para a gente saber o que aquelas pessoas estão fazendo e para evitar que elas tomem medidas antidemocráticas, tomem medidas antipopulares, tomem medidas que tenham consequências perigosas. Eu acho que o Bolsonaro, falando muito claramente, eu não tenho nenhum problema em dizer isso, o Bolsonaro é um sujeito que tem um potencial ditatorial. Assim, é um sujeito que já deu entrevistas falando em fechar o Congresso, em matar 30 mil pessoas, em matar o presidente da República, na época, o Fernando Henrique. Isso não é uma postura de alguém que sabe agir democraticamente. Eu acho que ele é um sujeito perigoso. Não quer dizer que a população não tenha direito de elegê-lo. Se quiser, pode eleger. Mas eu acho que cabe a nós fiscalizar essa eleição, cabe a nós fiscalizar um possível mandato dele para que ele, caso eleito, haja conforme a Constituição, haja democraticamente, né?